Glória a Deus. Leia comigo, diga: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora diga com firmeza: porque sem mim nada podeis fazer. De tempos em tempos a gente tem que reler isso e lembrar disso. E eu creio que o Senhor faz dessa forma. Ele limpa para que você lembre que não é você que dá fruto, é Ele em você. E sem Ele, você não pode fazer nada. Você quem? É muito importante que você entenda isso. É simples assim. Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. E essas videiras falsas, elas podem reproduzir frutos em você. E você pode achar que está dando frutos, e que a sua vida está indo maravilhosamente bem. Que é onde muitos crentes perguntam: por que o ímpio às vezes dá certo? Quem já fez essa pergunta? O Davi fez. Nossa, mas o outro parece que está fazendo tudo errado e ainda dá certo. Não é assim? Mas é porque ele pode fazer errado, que ele é uma vara que foi inserido numa videira falsa, cujo essa videira um dia vai secar e vai direto para o inferno. Não sendo grosso, mas falando a verdade. Porém você um dia fez uma oração: Senhor Jesus, o Rei da Glória, eu entrego a minha vida a Ti, escreve meu nome no livro da vida. Quem já fez essa oração? Todos. Então você, nesse momento, você é uma vara que pertencia a outra videira, uma videira falsa, é arrancada daquela videira, e então é enxertada na videira verdadeira. Amém? E a partir disso, sem essa videira, você não pode fazer nada. Como pastor, eu já vi pessoas que elas agiam no mundo de uma forma, através de astúcia, através de agilidade, e parecia que tudo dava certo. E então muitas vezes vem para o reino de Deus e ela fica assim: nossa, eu era tão assim, parece que agora eu não floresço. Por quê? Porque agora a regra é outra. O que vai te fazer florescer é quando você estiver cheio da videira.
Quem está entendendo? Quem já experimentou isso? Não é assim que funciona? Quanto mais você se alinha com o Senhor, mais as coisas fluem. E daí você começa a fluir, e o que acontece? Você corre o risco de se esquecer que é Ele que está fazendo através de você, e que não é pela força do seu braço, pela capacidade da sua inteligência. Então o que Ele faz? Tira ali os frutos, lembra você, olha, vem para cá, é só pertinho de mim, só quando você está em mim e eu estou em você, que as coisas vão acontecer agora. Diga assim: sem Jesus eu não posso fazer nada, mas com Jesus eu dou muitos frutos. E essa palavra é uma palavra simples, mas de alinhamento, para que você lembre: poxa vida, como que eu estou levando? Será que está em dia a minha busca? Será que está em dia o meu momento no secreto? Será que está em dia a minha entrega, o meu quebrantamento? Nós temos que andar nos passos de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele orava constantemente, com súplicas e lágrimas. Olha só. Eu fico pensando às vezes, se Jesus estivesse na terra hoje, se Ele participaria de alguns cultos. Eu acho que Ele olharia e falaria assim: ué, mas cadê o povo com súplicas e lágrimas? Cadê a casa de oração? Por isso que eu tento dar tanto valor aqui, para a gente ter tempo de oração, ter tempo de adoração. Porque eu creio que o Senhor ia falar assim: vamos orar. Por que eu creio isso? Porque Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, dar muitos frutos. Um dos maiores milagres que Ele fez, que mais impactou geograficamente aquela cidade, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque o povo, quando viu aquilo, falou assim: Ele é o Messias, porque Ele tem comida. O povo sempre vai pela comida, né? Quem dirá o picanha, né? Se prometeu comida, mas Deus deu comida, Jesus deu comida, deu pão e peixe. Só que foi o pessoal já tinha visto cura, cego, mas deu comida. Foi naquele momento que o pessoal: é o Messias. Ele terminou aquele grande milagre. Ele falou para os discípulos: vão na frente. E o que Ele fez? Ele foi ao monte orar. Se Jesus precisava orar, se Jesus precisava se afastar e ter tempo orando e buscando pela resposta, pelo próximo milagre, por uma visão. Inclusive, filha, o Senhor está te dando visão. O Senhor mostra como se fosse algo embaçado, e você pedindo: Senhor, preciso de visão. O Senhor vai te dar visão, e é para você anotar. Amém? Ele vai te dar a direção correta. A palavra de Deus diz assim: escreve a visão que eu te dou. Ele vai te dar a direção clara e simples. Não vai ser muita coisa, não é uma coisa complexa. Esteja atenta nesse tempo. Então Jesus, Ele ia para o monte, Ele enxergava o que o Senhor quer fazer. Por que Ele enxergava isso? Porque Ele fala assim: eu não faço nada que antes eu não vi o meu Pai fazer. Então Ele buscava. Você quer ser usado pelo Senhor? Busca o Senhor, e o Senhor vai mostrar para você. Você vai estar orando e você vai ver pessoas sendo curadas. Então é para você orar por cura. Você vai estar orando e o Senhor vai mostrar você pregando. Então é para você pregar. Então Jesus mostrava: hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, hoje é dia de palavra, hoje é dia. O Senhor mostrava antes.
mas para que o Senhor mostrasse, antes ele buscava. Então, se você quer fazer algo eficiente no céu e dar fruto, antes você tem que estar nele. Estar nele, diga assim, estar em Jesus é melhor do que dar frutos. Dar frutos é consequência de estar em Jesus. Jesus não é um chefe que está ali, olha, vamos bater a meta. Não. Jesus, ele é um líder que fala assim, fica perto de mim, que você vai ver o que vai acontecer. E daí você vai pegando o jeito dele, você vai pegando como que é que se faz, o que que ele quer fazer, e daqui a pouco você vai ficando parecido com ele. E quanto mais você se aproxima dele, é como se você tivesse um encontro com a glória dele, com a presença dele. E a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Por isso que não acontece do dia para a noite. É como se em cada encontro com o Senhor, ele ajustasse algo em você. Você encontrou com ele, ele ajusta algo. Não, Senhor, mas eu tenho que resolver isso. Calma. Ele vai trabalhando uma coisa de cada vez. E você vai sendo transformado de glória em glória. Amém? Primeiro ponto. Esforce-se para buscar o Senhor. Deuteronômio 6,5 diz assim, Deuteronômio 6,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus, diga, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Pastor, como eu devo buscar o Senhor? Você deve buscar assim, de todo o teu coração, com toda a tua alma, tua inteligência, teu conhecimento, teu ser, e com todas as tuas forças. E quando você faz isso, ele promete: busque a mim de todo o teu coração e eu te responderei. Em outro momento ele fala: e eu sararei a sua terra. E é ele que faz isso de forma sobrenatural. É ele que age em nós, só ele tem esse poder. Por quê? Porque nós nos entregamos a ele. Mas por que o do mundo faz de qualquer jeito? O do mundo está em outra videira falsa. Você entrou na videira verdadeira. E é buscando ele que ele vai fazer o desejo dele na sua vida, que é dar muitos frutos. Mateus 11:12 diz assim, Mateus 11:12: desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, você tem que entender assim, como que eu posso explicar? Isaac cavou poços, amém? E ele foi se esforçando, buscando, tirando terra, até achar água. Depois que achou, a água flui. Entendeu? Diga assim: cavar até achar água, depois flui. É isso.
para cavar, você vai ter que se esforçar. Para buscar, você vai ter que se esforçar. Para se dedicar de coração, alma e força, você vai ter que se esforçar. Mas quando você acha o primeiro veio de água ali, aí pronto, aí flui. E vai fluindo, e vai continuando fluindo. E só vai parar a hora que você deixar parar. A hora que você falar, agora não quero mais. Aí para. Mas se você não deixar, vai fluir e não vai parar mais. É assim que funciona o reino dos céus. Você se esforça, faz violência, não contra pessoas, não, para você alcançar esse rio. E quando esse rio flui, não para mais. O esforço do ramo não está em dar fruto, está em alcançar a seiva. E quando alcança a seiva, o fruto vem. Aquilo que você precisa acontecerá se você estiver cheio da seiva. Ah, pastor, mas tem coisa que parece que é mais difícil. É claro, porque existem níveis de seiva, de poder. Tanto é que o Senhor fala assim, a palavra de Deus diz, o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que qualquer coisa que nós pedirmos ou pensarmos, segundo a seiva que está em você. Mas está escrito, o poder que em vós opera. A gente para, né? Ele pode fazer abundantemente mais. Pode mesmo. Por que não acontece? Porque falta poder. E como que você consegue mais poder? Cavando o poço. Buscando. Até liberar. O meu pai diz, ore até romper. E eu faço isso constantemente. E eu vou dizer uma coisa. Tem orações que você vai orar e eu vou orando 2 minutos. Eu vou dar uma dica forte para vocês, hein? E essa vai para o YouTube, hein? Olha só. Você tem que falar para o monte. Amém? O monte sai daqui e vai para lá. O monte pode ser qualquer coisa que você deseja executar, através da oração, é o monte. Tem coisas que eu falo assim, Senhor, me dá fé, para orar por isso. Então eu começo a orar, até eu sentir que veio a fé. Eu não falo antes do coração estar cheio da fé do Senhor. Quando vem aquela fé, aquela certeza, aí eu falo. E parece que você fica vazio depois, porque saiu algo de você mesmo, que é o poder de Deus. Diga assim, o poder de Deus sai com as minhas palavras. Prova isso, pastor John. Eliseu fala assim para Geazi, Geazi, você vai, leva a minha toalha e coloca no menino para o menino ressuscitar. Mas no caminho não fale com ninguém. O menino não ressuscitou. Porque provavelmente, assim como Geazi errou a outra vez, porque Geazi era rebelde, deve ter errado naquela vez também, deve ter falado com alguém. A palavra não fala isso, mas eu imagino, pelo caráter de Geazi, que ele abriu o bocão. E às vezes a gente abre o bocão. É ou não é? Irmãos, quer uma dica? O Senhor profetizou na sua vida, você recebeu isso, aquilo confirmou no seu coração, não sai falando para ninguém. Por quê? Enquanto você não falar, você está carregando o poder daquela palavra. Mas se você vai e fala para um incrédulo, você jogou pérola. Aí Jesus fala para os 70, vão de 2 em 2, cure os enfermos, expulse os demônios, e se encontrar com alguém no comigo, não fale com eles.
Se encontrar com alguém no caminho, não fala com eles. Por quê? Porque se você falar, eles ainda não estavam com o Espírito Santo. Eles estavam indo debaixo de uma palavra. Porque uma coisa é quando eles receberam o Espírito Santo, outra coisa era a ordem que Jesus deu. Eles estavam indo debaixo do poder da palavra do Senhor Jesus. Então você ora até ter a fé. E às vezes demora 5 minutos. Às vezes demora 1 hora. E às vezes demora dias. No livro do pastor Po Yong-Chu, que já faleceu, que é o pastor da maior igreja da Coreia do Sul, porque da Coreia do Norte ia ser fácil também, né? Mas não dá, acho que nem tem igreja, né? Mas da Coreia do Sul. Esses pensamentos intrusivos, né? São terríveis. Da Coreia do Sul, ele fala assim, que tinha vezes que ele orava até vir a substância da fé. E que quando ele foi construir o templo lá, ele passou quase que 3 meses aflito no coração. Porque ele precisava de $5 milhões, e isso em 80. Então era um valor muito, muito grande. E daí um dia ele estava orando de manhã, continuando orando por isso, no café da manhã. Aí daqui a pouco ele dá um grito. Ganhei o recurso. A esposa falou, você está maluco? Você estava aí sentado, orando. Aí ele falou assim, o Senhor me deu a certeza. Aí ele declarou, e o milagre aconteceu. Ele até conta como o milagre aconteceu, mas eu não vou contar. Mas o que eu quero dizer para você é, ore até vir esse sentimento de fé. E depois que vir o sentimento de fé, aí você declara, montanha, eu estou falando com você. Enfermidade, eu estou falando com você. Problema, eu estou falando com você. Se é uma visão que o Senhor te deu, visão, eu estou falando com você. Aconteça. E se você falar e não duvidar no seu coração, acontecerá. Isso é fé. Mas para que essa fé funcione e essa palavra haja, é necessário que ela esteja carregada de poder. Estão entendendo? Por isso que faz diferença até no momento que você vai receber a oração. A gente, quando está a atmosfera da presença de Deus aqui, gere fome, peça a oração. O pastor foi orar por você, alguém falou, pastor, ora por esse sentido. Por quê? Se você orar depois que acabou o culto, ou no outro dia, talvez eu nem esteja cheio do poder naquele momento. Porque estar cheio do poder faz diferença na oração. Estão entendendo? Por isso que o Senhor quer que você ande cheio do poder. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. João 15:14 fala sobre a obediência. Jesus fala assim, vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Olha só, a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas vão ser mais amigas do mundo do que amigos de Deus. Ou seja, as pessoas vão obedecer mais à voz do diabo do que o que Deus está mandando. Porque quando você obedece o que Deus está mandando, então você se torna amigo dele. Ô Gui, vem cá, só para dar um exemplo. Gui, meu amigo, imagina a nossa relação de amizade assim, ó. A gente vai, conversa, bate papo, coisa e tal. Eu falo assim, Gui, você é meu amigo, mas só você se você fizer o que eu mandar. Esse é o nível de amizade que o Senhor tem. É assim. Então não pense que Jesus é tudo de qualquer jeito. Não pense que com Jesus é do seu jeito. Com Jesus é do jeito dele.
Então não é Jesus que tem não, Jesus vai se enquadrar da forma que eu sou, porque eu sou legal, porque eu faço coisas boas, porque eu dou para as pessoas, mas eu amo mais o pecado do que ele. Não, Jesus fala assim: você quer ser meu amigo? Então faz o que eu mandar. Obrigado, meu amigo. Senta lá. Meu amigo. Jesus, ele não é de qualquer jeito as coisas. É noite de alinhamento. Lucas 9:62. Quando você entregou sua vida para Jesus, entenda uma coisa: você foi tirado do Egito. Amém? Você entregou a vida para Jesus, foi tirado do Egito. Existe um território de promessa para você. Mas antes desse território de promessa, você vai ser trabalhado no deserto, para que você alcance a promessa com o caráter correto. Então ele vai trabalhar você. E quanto mais você demorar para deixar o Senhor trabalhar na sua vida, mais vai demorar para você alcançar o território da promessa. E se for necessário ficar 40 anos dando volta numa terra que em 40 dias você ia conquistar, é isso que vai acontecer. E nesses 40 anos, muitos morreram sem alcançar a promessa. Por quê? Porque não mudaram, ficaram olhando para o Egito e pensando: mas no Egito eu tinha cebola, no Egito eu tinha pepino, no Egito eu tinha isso, eu tinha tomate. Enquanto o Senhor tem uma terra de promessa para você. Então o Senhor fala assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você está caminhando para a terra da promessa, não dá para você ficar olhando para trás. É tempo de mirar o alvo e ir na direção do alvo, deixar as coisas velhas para trás e ir na direção do Senhor Jesus, para que haja uma aceleração na sua vida. Amém? Graças a Deus. Colossenses 3:23. Para tudo que você fizer, alinhado com o Senhor, a recompensa. Tudo quanto fizerdes. O que você tem feito hoje? Não faça meia boca. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Amém? Às vezes a gente erra nisso. Não, mas parece que isso... Não, faça como se fosse para o Senhor e não aos homens. Próximo. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa, o galardão da herança, porque você serve a Cristo. Tudo que você fizer a partir de agora, faça como que para Deus, para o Senhor, e Ele está prometendo a recompensa. Isso aqui é muito forte, para tudo que você faz para Ele. Como assim, John? Não posso falar? Existe. A sua recompensa não é na terra, tá? A sua recompensa é eterna. Mas não confunda, não é que na terra não vai acontecer nada de bom com você. Vai acontecer coisas maravilhosas. Mas é infinitamente maior
o que é para o eterno. Por exemplo, a gente pensa que só recebe galardão por vida que você salvou. Às vezes não dá essa impressão? Ganhei uma vida para Jesus, ganhei um galardão. De fato, você ganhou um galardão. Mas tudo que você faz, fazendo como que para o Senhor, há um galardão. Então, coisas simples o Senhor está vendo. Você chegou no culto, no horário. Se você está fazendo isso porque você fala, não, se eu fosse num juiz, eu duvido que vocês iam atrasar. É ou não é? Sim ou não? Se você receber uma carta da delegacia, você vai chegar lá, me desculpa, cheguei meia hora atrasado. Eu, particularmente, eu não me preocupo se vocês chegam atrasados. Eu prefiro que chegue atrasado do que não venha. Amém? Eu não me preocupo, de verdade mesmo. Mas eu estou aqui 5h30, claro. E arrumo tudo aqui. E eu sei que o Senhor está vendo. Ninguém está vendo. Tem recompensa. Você gastou tempo de oração. Tem recompensa. Você agiu de uma forma que ajudou outra pessoa. Ninguém viu, só o Senhor viu. Tem recompensa. Você perdoou, porque o Senhor te manda perdoar. Tem recompensa. Tudo que você faz tem recompensa eterna. Olha que legal. E quando você começa a entender isso, você começa a santificar a tua vida por completo. Se você faz algo na sua casa, como com amor ao Senhor, se você dá vontade de xingar alguém, você fala, mas a palavra de Deus não vou segurar. Tem recompensa, porque você fez para o Senhor. O Senhor está notando tudo, ao ponto que existe o seguinte: você vai ser julgado por cada palavra. Ou seja, se cada palavra vai ter julgamento, tudo está sendo anotado, sua vida inteira está sendo anotada, e vai ter recompensa por tudo. Amém? Deixa Deus te usar nesse tempo. Se coloque em pé. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos orar por todos vocês nessa noite. Quero chamar o pastor Sidney.